Bom dia, meu querido, tudo bem com você? Estamos aqui juntinhos para mais uma aula. Vamos começar com a meditação do dia. Feliz outra vez. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã interrompe a alegria. Salmo 35. Talvez você conheça alguém que esteja triste pela separação dos pais, por ter tirado nota baixa ou por ter uma pessoa doente na família. Não importa o motivo. Faça como Jesus, vá ao encontro dessa pessoa, amenize a dor com palavras e atitudes de consolo. Se você estiver sofrendo, se sentindo morto espiritualmente, saiba que Jesus vai ao seu encontro. Ele seca suas lágrimas e faz você ficar feliz outra vez. Meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade à representação cartesiana, tá? Eu vou fazer algumas explicações. Eu quero vocês todos com o livro na página 157 aberto. Vou estar fazendo um exemplo de cada exercício. E eu quero propor um desafio para você nessa aula. Quem aí já jogou Batalha Naval, já sabe que é a representação de pontos dentro de um plano, tá? Eu quero que vocês usem a criatividade. Monte um joguinho através dos conhecimentos, através do plano cartesiano. Monte o joguinho, tire foto, tá? E poste lá no Eclass. Quem conseguir montar esse joguinho, pode entrar na internet, tem várias dicas lá, tá? De joguinhos através do plano cartesiano. Tire foto, jogando com a família ou com um amiguinho que esteja próximo a você aí na sua casa. E mande no Eclass. Quem fizer esse joguinho vai ter meio ponto bônus, beleza? Vem comigo! Sejam bem-vindos a mais uma aula, meus queridos. Hoje nós vamos continuar com a representação cartesiana. Eu quero que todos vocês abram o livro na página 157. A Pro vai estar fazendo alguns exemplos dos exercícios para vocês. Aqui nós temos um plano cartesiano. Como é formado o plano cartesiano? O encontro de duas retas, formando o ângulo de 90 graus. São retas perpendiculares. Sempre nós temos que dar início pelo eixo do X, que é chamado de eixo das abscissas, ok? Que forma um ângulo de 90 graus com o eixo das ordenadas, que é o eixo do Y, ok? Aqui no caso, o exercício 12, abre lá, acompanha lá. Dá uma olhada no exercício 12, vamos lá, Caléo, Luísa, Eloá, olha lá, o exercício 12. Como que acontece? Ele me deu o ponto X, ele me deu as ordenadas de X. Eu tenho que encontrar o Y para depois eu encontrar aqui no meu plano. Qual que é a função que ele me deu? Ele me deu a função de menos 2. Então, você tem, ó, menos 1 com menos 2, então você tem menos 3, certo? 0 menos 2, menos 2. 1 menos 2, ó, você tem 1, você deve 2, você vai continuar devendo 1, certo? 5 menos 2, você tem 5, você deve 2, vai te sobrar 3 positivo, ok? Essas são, agora eu encontrei as coordenadas cartesianas, beleza? Vamos lá. Para menos 1, onde está o menos 1? Lembra que eu sempre tenho que partir do eixo do X. Menos 1 com menos 3, então menos 1 tá aqui, o menos 3 aqui, ó, encontrei o meu primeiro ponto. 0, x é 0, y é menos 2. Então, x é 0, 0 não tá aqui? O y é menos 2, então eu encontrei o meu segundo pontinho. Um positivo e um negativo. Então, um positivo tá aqui, um negativo tá aqui, ó. No terceiro pontinho. 5. 5 positivos, ó. 3, 4, 5, que não coube aqui. 5 com 3 positivo. Mais ou menos aqui, ó. Tá? 4, 5. Então, eu tenho meu quarto pontinho. Agora, ele tá pedindo pra mim traçar uma reta, unindo todos esses pontinhos, tá? O meu não vai ficar tão perfeitinho, mas de vocês aí vai ficar bem retinho, ok? É porque o meu não deu espaço aqui pro 5, mas vocês vão ver que vai dar uma reta, vai estar bem retinho aí de vocês, beleza? A Pro vai dar um outro exemplo. Vai lá, quero todos vocês. Vamos lá no exercício 14. Vai lá, Fernanda, Maria Eduarda.
Vai lá no exercício 14. O exercício 14 está dizendo assim, ó. Um quadrado cujos lados medem 4 unidades está desenhado de modo que o seu centro coincide com a origem do plano cartesiano. Quais são as ordenadas dos vértices? Então, tá. Ele me disse que o centro coincide com aqui. Ele tem 4 unidades, certo? Que ele mede 4 unidades. Então, se é 4 unidades, vai subir a metade de 4, é 2. Então, eu sei que vai ser aqui e aqui, certo? Aqui e aqui. Então, vai ser o encontro do quê, ó? Se é um quadrado, todos os lados vai medir 4 unidades. E exatamente o centro se coincide aqui, ó, no centro do meu plano cartesiano, certo? Então, olha aqui, ó. Observa que eu montei um quadrado. Aqui, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, tá? Todos os lados estão medindo 4 unidades. E ele tá me pedindo o quê? As coordenadas cartesianas dos vértices. Então, aqui, ó, sempre eu tenho que partir do eixo do x. Então, ó, 2, que se encontrou com 2. 2, 2, tá? Aqui, ó, 2 primeiro, que se encontrou com quem? Com menos 2, certinho? Aqui eu tenho menos 2, que se encontrou com menos 2, tá? E aqui eu tenho menos 2, que se encontrou com quem? Com 2 positivo, ok? Belezinha? Então, tá aí as coordenadas dos vértices desse quadrado, beleza? Esse é o exercício 14. Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo. Vamos para o exercício 17. Eu vou fazer só a letra B, tá? E o exercício 17, ele te deu um plano cartesiano, do qual tá desenhada essa figura, um T aqui, tá? Que são os vértices, são esses pontinhos. Daí ele pede assim, ele fala assim, quais são as ordenadas do vértice da figura após aplicar uma reflexão do eixo do x? O eixo do x não é esse daqui, na horizontal? O eixo do x é esse. Se ele vai refletir para baixo, certo? Lembra da reflexão? É como se fosse uma imagem no espelho. Já a letra B, ele está dizendo a imagem refletida pelo eixo do y. O eixo do y é esse da vertical, tá? Então, observa aqui, ó, que a professora fez a reflexão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele quer todas as coordenadas dos vértices, beleza? Então, aqui, ó, quem é a coordenada desse vértice? Eu sempre sei que eu tenho que começar do eixo do x. Então, é 2, 0. Certo? Aqui, x vai ser o quê? X, primeiro eu tenho que partir do x. Quem é meu x? 4, certo? Quem é meu y? 0, ele não chegou a subir nada, tá? Então, meu x, sempre o x, depois o y. Aqui, ó, quem é meu x? 4, que se encontrou com quem? Com o 6, certo? E aqui, esse pontinho, quem é meu x? 6, que se encontrou com quem? Com o 6, beleza? Aqui, ó, quem é meu x? É o 2, que se encontrou com quem? Com o 6, tá vendo? Então, basta seguir. Ó, aqui, ó, esse ponto aqui é o quem? É o 6, que se encontrou com quem? Com o 8, tá? Beleza? Quais são as coordenadas desse outro aqui? Aqui, ó, x. Quem vai ser o meu x aqui? Vai ser o menos 2, certo? Quem vai ser o meu y? 0, porque ele continuou na linha, ele continuou no eixo das abscissas, tá? Aqui, quem é meu x? Menos 4. Quem é meu y? 0, porque ele não chegou a sair da linha, tá vendo? Aqui, ó, quem é meu x? Menos 4. Quem é meu y? Se encontrou com quem? Com 6, certo? Aqui, ó, quem é meu x? É o menos 6, que se encontrou com quem? Com o 6 positivo. Aqui, ó, quem é meu x? Menos 6. Ele se encontrou com quem? Com o 8 positivo, certo? Aqui, quem é meu x? É o menos 2. O menos 2 se encontrou com quem? Com o 6,
certinho? Então, eu achei as coordenadas de todos os vértices, beleza? No exercício 17, tá? Agora, vamos lá. Vamos lá, Christian, presta atenção, tá prestando atenção, Christian? Eu vou resolver, eu quero achar os pontos, mas eu dei essa função aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo, Fernanda? Tá prestando atenção? Caléu, você tá aí, Caléu? Luísa? Vamos lá. Ana Beatriz, presta atenção. Aqui ele me deu a função que y é igual a 2 vezes x, tá? Ele não me deu nem o x, nem o y. Nesse caso, meus queridos, o que você faz? Você atribui valores para x, tá? Sempre é bom vocês atribuir dois negativos, um zero e dois positivos. Então, eu sempre coloco os números menores possível para dar menos trabalho para vocês, ó. Eu poderia colocar qualquer número, tá? Eu escolhi esses, beleza? Tá, atribuir uns valores para x para que eu encontre o y. Então, vamos lá. Eu não tô dizendo que o x vale menos 2. Então, ó, eu tenho assim, ó, y que é igual a 2 vezes menos 2. Quanto que é 2 vezes menos 2? Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Aqui, ó, y que é igual a 2 vezes menos 1. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Aqui ele me diz que o y é igual a 2 vezes 0. Quanto que é 2 vezes 0? 0. Qualquer número vezes 0 é 0. Olha só, y que é igual a 2 vezes 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2. Agora ele tá me dizendo que o meu x vale 2. Então, y que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, o que eu fiz? Eu atribuí algum valor para o x. Eu troquei esse x por menos 2, que deu 4. Depois, eu troquei esse x por menos 1, que deu menos 2. Depois, eu troquei esse x por 0, que deu 0. Ok? Então, eu achei as minhas coordenadas cartesianas. Agora, eu vou montar ela dentro de um plano. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2 com menos 4. Ó, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, eu vou fazer meu pontilhado, menos 2, que se encontra com 4, meu primeiro ponto. Menos 1 com menos 2, ó, partindo sempre do eixo do x, tá? Tá vendo, Vitor? Sempre eu vou passar a partir do eixo do x. Tá entendendo, Magnus? E os pontos 0, 0? Exatamente aqui no ponto central. Aqui, ó, um positivo tá aqui, ó. Daí o 2 positivo vai tá aqui, ó. Tá vendo? Tá observando que eu vou formar uma reta? Eu tenho um 2 com 4, 3, 4. Então, sempre parte do x que se encontra com o y. Daí, agora, eu vou pegar minha régua. Agora vai dar certinho, né? Porque meu plano tá vendo? Ó, formei uma régua, uma reta que passa exatamente pelo eixo central. Beleza? Meus queridos, a Pro agora quer explicar para vocês como funciona os quadrantes de um plano cartesiano, tá? O plano cartesiano, ele é dividido em 4 quadrantes. Esse é meu primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá? Ó, se eu tenho meu ponto 2, 3, será que ele tá no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante? Vamos analisar? O 2 é positivo e o 3 também. Então, partiu do 2, se encontrou com 3. Então, esse daqui é meu ponto A. O meu ponto A, ele está no primeiro quadrante. Então, positivo com positivo sempre vai estar no primeiro quadrante. Tudo que sair daqui e se encontrar aqui, vai estar no primeiro quadrante. Então, o primeiro quadrante é positivo com positivo, ok? Aqui, meu ponto, menos 1 com 2. Menos 1 tá aqui. Menos 1 e o 2 positivo tá aqui, ó. Então, se eu tiver um número negativo com um número positivo, ele vai estar no segundo quadrante, beleza? Então, todas as coordenadas negativas que se encontram com a positiva, vai estar no segundo quadrante. Se você tiver um número positivo e um negativo, um positivo e um negativo, que é o meu ponto C. Então, se você tiver um positivo em seguida um negativo, ele vai estar no quarto quadrante.
E se você tiver negativo com negativo, ó, menos 2 com menos 3, que é meu ponto D, é o terceiro quadrante. Então, negativo com negativo, terceiro quadrante. Positivo com negativo, quarto quadrante. Positivo, primeiro quadrante. Negativo com positivo, segundo quadrante. Ok? Olha só, vamos lá agora. Gente, quem são os eixos da abscissa? Presta atenção aí, Pedro, Vitor. Vamos lá. Presta atenção, Giovana. Você tá entendendo, Giovana, que eu tenho certeza que você tá aí ligada na aula. Gi, quem é o eixo das abscissas? É o X. Quem é o eixo das ordenadas? É o Y, certo? Aqui são pontos positivos. Aqui são pontos negativos. Subindo são positivos, descendo é negativo. Então, observa aqui, ó, primeiro quadrante. O eixo das abscissas, para estar no primeiro quadrante, para estar aqui, ó, primeiro quadrante, tem que ser positivo com positivo. Todos os números que vão partir daqui são positivos, que se encontram aqui, que são positivos. Então, o eixo das abscissas, o eixo do X tem que ser positivo, e o das ordenadas também tem que ser positivo. Ok? O segundo quadrante é esse. Observa que tem que partir negativos se encontrando com positivos. Então, o X tem que ser negativo e o Y vai se encontrar aqui, ó. São positivos, beleza? E o terceiro quadrante? Observa que o terceiro quadrante já vai descer aqui, que vai se encontrar aqui, ó. Então, é negativo com negativo. Esse é meu terceiro quadrante. E o meu quarto quadrante? Observa que o eixo do X vai ser positivo, ó. Tá vendo? Positivo. E o meu eixo do Y vai ser negativo, ok? Para vocês resolverem as atividades de hoje, vocês precisam saber disso, tá? O primeiro quadrante, então, tem que ser positivo com positivo. O segundo, negativo com positivo. O terceiro, negativo com negativo. O quarto, positivo com negativo. Se tiver na dúvida, meus amores, monta do ladinho, porque você já sabe que esse é o eixo do X, esse é o eixo do Y, que para cima é positivo, que para baixo é negativo, positivo, negativo. Daí é só vocês montarem que vocês conseguem achar os sinais, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Nessa aula de hoje, eu quero que vocês resolvam as atividades de fixação da página 157 e 158. E umas atividades que a Pro preparou para vocês, que tá em anexo no Eclass, tá? Eu quero que vocês pode mandar foto apenas das atividades complementares, que tá em anexo, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Um beijão e até a próxima!